Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente fala um pouquinho sobre um livro que eu li agora em fevereiro, esse mês, de uma autora que eu gosto muito, sempre falei muito bem dela, porque embora eu tenha lido só um livro, eu gostei muito daquela leitura, daquela experiência com essa autora, mas esse livro agora que eu peguei para ler dela, infelizmente aconteceu de eu não gostar por uma questão em específico, que eu não gosto muito na literatura, que é o fluxo de consciência. E para saber mais um pouquinho sobre qual livro que eu estou falando nesse vídeo, então a gente fala dele depois da vinheta. E eu estou falando de A Paixão Segundo o GH, da Clarice Lispector. Esse aqui é um livro publicado em 1964. E aqui a gente acompanha uma senhora ou uma mulher de classe média alta que mora num apartamento e que certo dia ela vai ir até o quarto da sua empregada, que tinha sido demitida ou tinha ido embora da casa dela, e ela decide ir arrumar aquele quarto. Assim que ela entra no quarto, ela se depara com que o quarto está pulcramente limpo e se encontra com alguns desenhos nas paredes, tipo desenhos meio rupestres, assim, meio enigmáticos. E daí a personagem começa a refletir algumas coisas bem interessantes sobre Deus, sobre a religiosidade. Além disso, ela vai questionar algumas coisas biológicas aqui ao longo do livro, da criação do universo, do princípio do homem, do princípio das coisas. E a gente acompanha todo esse monólogo da personagem. É um livro caracterizado pelo profundo fluxo de consciência que ele traz, com reflexões profundas e questionamentos sobre a própria identidade daquela mulher. Infelizmente, eu não gosto muito de livros que sejam de fluxo de consciência, porque eu não me conecto bem com a obra. Às vezes chega um momento que eu não consigo entender o que está rolando na cabeça do personagem. Mas esse aqui é um livro diferente da Mrs. Dalloway, porque pelo menos eu achei assim. É um livro diferente da Mrs. Dalloway, porque aqui a gente tem um monólogo da personagem. No Mrs. Dalloway da Virginia Woolf, a gente tem acontecimentos se sucedendo um atrás do outro e não necessariamente é monólogo de um personagem em si. Aqui a gente acompanha um monólogo intenso, reflexivo. A personagem se questiona coisas sobre religião, sobre Deus, sobre ciência, sobre por que a gente está no mundo e por que das coisas acontecerem do jeito que acontecem no livro, né? Esse é um livro que eu decidi ler por conta de que eu gosto muito da Clarice Lispector, mas ele está listado nesse livro aqui que muitos de vocês já conhecem, que é o 1001 livros para ler antes de morrer. Eu gosto muito de acompanhar os livros que estão listados aqui, como todos vocês sabem. Demorei muito para ler, eu acho que eu demorei mais de um mês para terminar, porque toda vez que eu pego um livro de fluxo de consciência, eu me travo, eu não curto o processo de ler o livro. Aqui a gente tem um monólogo, como eu já disse, mas o fluxo de consciência, ele não me atrai muito. Eu prefiro quando o autor coloca reflexões, mas no meio de tramas, de acontecimentos em si, mas esse aqui é um livro que não faz isso. A gente acompanha um monólogo constante na cabeça dessa personagem. Eu acredito que seja um livro bastante cultuado, porque ele tem uma importância reflexiva imensa, né? Uma importância reflexiva enorme. Ele tem, assim, cara de livro cult, cara de livro cabeça mesmo. Algumas entradas de capítulos, algumas partes são bem interessantes, bem bonitas. Eu até cheguei a postar no Instagram o começo do livro, que é bem bonito, bem interessante. Eu vou ler para vocês esse começo aqui, que eu acho incrível, mas depois o livro se torna um pouco entedioso para mim e não funcionou. Mas vocês vão escutar o princípio. Estou procurando, estou tentando entender, tentando dar a alguém o que vivi e não sei a quem, mas não quero ficar com o que vivi. Não sei o que fazer do que vivi, tenho medo dessa desorganização profunda. Não confio no que me aconteceu. Aqui a gente já tem uma visão do que vai acontecer em algum momento no livro, porque a personagem está tentando se livrar
dessas lembranças, do que aconteceu com ela, que é tão repugnante ao ponto de ela querer jogar isso para fora e jogar nas mãos de outra pessoa, para não ter que ter a responsabilidade de carregar esse fardo. Como eu já disse, quando a personagem entra no quarto e vê toda aquela ordem, ela se depara com uma incógnita, porque ela tinha projetado ir limpar o quarto, mas o quarto está tão limpo que ela não sabe mais o que fazer. E daí ela passa a observar as coisas que estão ali dentro do quarto, a refletir sobre o que pode ter acontecido com a sua empregada. E em certo momento ela vai até um armário, uma peça que tem lá no quarto, e ela enxerga uma barata. E como todo mundo já deve conhecer essa história, vocês sabem o que vai acontecer com aquele inseto. Ela vai observar a barata, vai observar a cara dela, vai refletir de por que ela se sente tão enjoada ao observá-la e por que as pessoas tendem a matar o inseto quando o veem pela primeira vez. Todos nós, quando a gente se encontra na frente de esse inseto nojento, digamos assim, a gente tem a tendência de correr com um chinelo e matá-lo. Aí chega um momento que ela, de fato, dá um golpe na barata e ela começa a se perguntar, cara, eu sou uma assassina, por que que eu fiz isso? E aí começa uma reflexão profunda entre ela e aquele inseto que está esmagado, e daqui a pouco começa a sair do bicho, começa a sair uma substância que todo mundo, acredito que já todo mundo tenha visto, e são cenas bastante fortes, assim, bastante nojentas, digamos assim, e a personagem vai chegar a fazer uma coisa bem extrema no final do livro. É com muito pesar que eu digo que eu não gostei desse livro. Eu acredito que muita gente goste. Estudiosos da Clarice Lispector devem ter esse livro no topo das obras da Clarice, né? Ela é uma obra mundial, internacionalmente conhecida, traduzida para outros idiomas, inclusive na época de publicação. Mas infelizmente eu não consigo gostar de Fluxo de Consciência, eu já falei para vocês em outros vídeos, e infelizmente não gostei muito da Paixão segundo GH. Esse aqui é um livro bastante reflexivo, bastante profundo, que traz algumas frases assim prontas para colocar na internet e assim bombar. Eu acredito que muitas frases que são acometidas a Clarice e que as pessoas pensam que são poemas que a Clarice escreveu, embora ela não tenha escrito poemas nunca, vem daqui desses livros e de outros livros que também tem esse teor de monólogo e de fluxo de consciência. Mas assim, para quem está procurando um livro da Clarice Lispector, eu continuo recomendando A Hora da Estrela, porque A Hora da Estrela não é um livro complexo, que nem esse que eu estou falando aqui para vocês. É um livro que tem acontecimentos e diálogos, tem uma trama que flui, um acontecimento atrás do outro, são fatos que vão surgindo no meio do livro, e as reflexões que tem são bem poucas. Eu digo reflexões assim, reflexões dos próprios personagens dentro da obra. Então foi isso, eu vou continuar lendo a obra da Clarice, mesmo porque eu já comprei muitos livros dela e eu gosto muito da Hora da Estrela, como eu falei para vocês. Mas aí, não sei se vocês já leram outras obras da Clarice, me digam aí nos comentários se eu devo pegar algum livro em específico dela para sair dessa ressaca que eu peguei da Clarice agora, porque não quero ver nenhum livro assim na frente dela, não tão rápido, né? Porque essa leitura foi totalmente decepcionante. Vai sair um filme agora, anunciou esses dias, tem o trailer está na internet por aí para vocês assistirem, eu vou colocar aqui um pedacinho. E eu acredito que seja uma obra que muito bem adaptada funcione muito para o audiovisual, mas no livro não funcionou para mim. Então vamos ver o que vai acontecer com o filme, eu espero assistir um dia, assim que sair, e eu conto para vocês o que eu achei do filme, que eu tenho boas expectativas. Então foi isso que eu tinha para falar para vocês sobre A Paixão Segundo GH, mais um livro lido dessa lista de 1001 livros para ler antes de morrer. E me digam aí o que vocês estão lendo, se vocês já leram esse livro e o que vocês acharam. Então eu me despeço por aqui e até a próxima.